Mudamos de assunto agora para falar a respeito de fertilizantes. A gente vai tomar como um dos exemplos a Mosaic, que teve um lucro líquido de 238 milhões de dólares no primeiro trimestre do ano de 2025, mostrando um cenário de alta demanda por fertilizantes e tendo o Brasil como uma das molas propulsoras deste crescimento. Para falar a respeito deste assunto e como que isso acaba cadenciando e se envolvendo com as demandas nacionais, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Eduardo Monteiro, ele que é um dos gestores da Mosaic Fertilizantes e participa desta edição de Agricultura BR aqui no Canal do Boi. Eduardo, obrigado pela sua participação. E a primeira pergunta não pode deixar de ser diferente. Esses números que eu apresentei aqui do primeiro trimestre, eles são relacionados à atividade global, operação global. Como que o Brasil tem participado disso? Como que tem sido a fatia do Brasil nesta participação? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano. Em primeiro lugar, muito boa tarde. Boa tarde, saudar aqui especial ao seu público, que são os agricultores do nosso Brasil. Pois bem, a Mosaic tem uma participação relevante, a Mosaic Fertilizantes do Brasil tem uma participação relevante dentro da Mosaic Global. A gente corresponde aqui a aproximadamente 40% de todo o volume que é entregue sobre a Mosaic globalmente, a gente está falando do Brasil. E falando especificamente aí do primeiro trimestre, a gente teve um primeiro trimestre muito positivo, impulsionado sim pela safrinha, que teve uma área maior. A safrinha nos surpreendeu no final do dia, crescimento de área de 7% a 8% em linhas gerais, e isso acabou nos ajudando em termos de performance. Mas o mais importante aqui, falando do mercado brasileiro como um todo também, Fabiano, eu diria para você que, saindo até dessa questão do primeiro trimestre, olhando atualmente, hoje o Brasil já comercializou 60% daquilo que se espera comercializar durante o ano. Ainda falta 40% para ser comercializado. Agora, o grande foco do fertilizantes é o adubo para soja. Em soja, especificamente, a gente comercializou 70% do que a gente espera comercializar, precisamos entregar, mas a gente deveria, e esse é um ponto de atenção aqui aos agricultores, estar com um percentual um pouco maior, olhando históricos de anos anteriores. No ano passado, nesse mesmo período, a gente já estava próximo de 85% da safra comercializada. E lembrando que esse ano a gente vai ter aqui números cheios. O fertilizantes é uma equação matemática simples. Você sai de uma safra importante, uma safra recorde, então você tira nutrientes do solo e você vai ter que repor. E esse ano a gente tem trabalhado com essa premissa bastante positiva. A gente acha que o mercado aqui no Brasil vai crescer em linhas gerais aí de 2,5 milhões até 3 milhões de toneladas, sendo um mercado muito promissor. Claro que tem muita coisa para acontecer ainda, e o principal ponto de atenção aqui é que a gente se defronta nesse momento é ter um mercado muito forte e uma questão do agricultor ainda não ter tomado a sua decisão. O principal ponto de atenção ao agricultor aqui diz respeito ao adubo fosfatado. O adubo fosfatado vem ao longo, desde o ano passado e esse ano, apresentando uma tendência de preços muito firmes, e aqui o grande ponto de explicação para que esses preços estejam firmes é uma redução gradual da China no cenário internacional. O Brasil importa aproximadamente de 20% a 25% total da demanda de fósforo que o Brasil tem, vem da China. E o agricultor tem, teoricamente, até o final de junho para tomar uma decisão de compra, contando com esse fósforo que vem da China, levando em consideração que a gente tem um lead time de 90 dias. Uma coisa que a gente vem alertando, porque isso é público, sai em publicações internacionais, é que a China vem reduzindo gradativamente aí seus valores de exportação, por uma questão de controles internos. Então, esse é um ponto importante, aí a gente vislumbra desafios logísticos que a gente vai se defrontar no Brasil em função desse comportamento. Então, esse é um ponto de atenção importante. Diferente do potássio, o mercado já andou bem, já até um pouco acima do que a gente rodou o ano passado, mas o fósforo hoje, nesse momento de adubo para soja, é o principal ponto de inflexão. Você citou a questão da China, e se a gente olhar
os relatórios do Departamento de Agricultura norte-americano nas últimas campanhas, você pega lá a campanha 15-16, 16-17, a gente tem visto no andamento, né, dos levantamentos que a China tem melhorado, por exemplo, a sua produção de soja. É claro que não é nada que venha a fazer com que a China venha a ser autossuficiente, mas ela saiu de um número ali de 16 milhões de toneladas para uma estimativa, a última, para a campanha 25-26, próxima a 21 milhões de toneladas, é um ganho relativo. A China está investindo um pouco mais nos fosfatados, ou ficando com eles, pode-se dizer assim, dentro do seu próprio consumo, provavelmente. Eduardo, pensando nessa situação e também nas linhas de atuação que a empresa que você representa atua, você tem os fertilizantes, você tem os biofertilizantes, como é que isso tem atingido esse produtor brasileiro que vem de uma safra recorde, de uma colheita recorde? Aí a gente tem levantamentos que mostram entre 166 milhões de toneladas até 170 milhões de toneladas, indo para uma safra que vai produzir mais ainda, estou falando da campanha 25-26 da soja. Não, legal, ótima pergunta, Fabiano. Só fazendo um fechamento com relação à China. Bem, a China é um protagonista relevante dentro da cadeia do agronegócio. E dentro desse contexto, no fertilizantes, ela é importante, porque nós importamos de 20% a 25% daquilo que a gente consome de fósforo, mas o que vem acontecendo com a China é um fenômeno interessante. A China vem utilizando a mesma matéria-prima que é utilizada para fazer fertilizantes, para produzir bateria de carro elétrico, e naturalmente isso vem diminuindo a disponibilidade de produtos para exportação por parte que vem da China. Esse é um ponto de atenção importante. Indo para a sua questão especificamente com relação ao nosso foco de atuação, bem, eu lhe falei que a gente está trabalhando com uma premissa positiva com relação ao crescimento de mercado, 3 a 4 milhões, um mercado recorde, e dentro desse contexto a gente também vem trabalhando, e isso é algo público que nós divulgamos. O Brasil é um dos grandes centros de atenção em termos de expansão da Mosaic, da estratégia global da Mosaic. Aqui o Brasil não poderia ser diferente. Esse é o quarto maior mercado consumidor de fertilizantes no mundo, onde a gente tem uma atuação importante e relevante, e a gente espera esse ano aí entregar aqui no Brasil algo perto de 10,8 milhões de toneladas. Grande parte desse crescimento está atrelado à nossa nova planta, que nós estamos inaugurando agora no dia 16 de julho, lá em Palmirante, no Tocantins, onde a gente está falando de uma área que é a nova fronteira agrícola brasileira, taxas médias de fertilizantes, enquanto o mercado de fertilizantes na média cresce de 2% a 3%, lá cresce de 3% até 5%. A gente com essa planta, é uma planta que vai fazer 1 milhão de toneladas quando ela tiver com capacidade total. A gente espera atingir ali mercados importantes como do Tocantins, Maranhão, Piauí, atingir ali um pedaço ainda do Vale do Araguaia, no Mato Grosso, atender um espaço do mercado de Goiás e da Bahia. Então, é um item importante dentro da nossa estratégia de crescimento e que a gente vem apostando muito nesse site que nós estaremos inaugurando esse ano. E em termos de tecnologia, a gente se orgulha muito de falar que nós somos a empresa que tem o portfólio mais completo do mercado, em termos de... A gente atua desde o produto convencional até o produto de alta performance, um produto que traz valor agregado. E, acima de tudo, a gente recentemente anunciou a entrada no mercado de bioinsumos, bionutrição, aonde a gente se propõe a ser um dos líderes de mercado global, como já somos em nutrição, queremos ser em bionutrição, e estamos iniciando esse trabalho com o pé direito aqui no mercado brasileiro, porque o mercado brasileiro é um mercado extremamente aberto a novas tecnologias. O agricultor brasileiro é ávido por entender que tipo de produto nós temos a oferecer e os resultados que esse produto pode gerar para o agricultor no final do dia. E dentro desse pipeline de biofertilizantes, a gente tem muita coisa nova para trazer. A gente só está esperando a regulamentação aqui da legislação brasileira. O ano passado o Congresso Nacional aprovou, agora a gente está esperando o Ministério da Agricultura homologar, mas a gente já tem produtos lançados e consagrados, líderes de mercado em outros países, como no Canadá, como nos Estados Unidos, que trazem ganho de produtividade importante, e a gente quer trazer esse ganho de produtividade, quer dar acesso a esse ganho de produtividade ao produtor nacional em bionutrição, da mesma forma que a gente já dá em nutrição. E agora, ainda com uma cobertura muito maior, entrando aí no Mato Piba, com a fábrica mais moderna do Brasil, um dos maiores investimentos que a Mosaic fez aí ao longo dos últimos 18 meses, mais de 400 milhões de reais investidos, e a gente espera atender a esse mercado de uma forma muito ágil
e, mais importante, trazendo confiabilidade, trazendo produtos diferentes para o produtor dessa região. Eduardo, você falou a respeito do produtor rural, ele ser ávido por tecnologia, por novas técnicas de campo, e ele é ávido também para que seu investimento tenha resultados no campo, que traga essa produtividade e também em reduzir, de maneira geral, todo produtor, reduzir os seus custos de produção. Pensando que o Brasil ele tem elevado demanda por fertilizantes e também que há uma pressão natural, social, não só no Brasil, mas em todo o mundo, por práticas sustentáveis, como é que esse mercado ele tem se ajustado a este cenário? Não só a empresa que você representa, mas de uma maneira geral, o setor, como é que tem sido esse ajuste em relação aos fertilizantes? Olha, eu diria, a pergunta é ótima, Fabiano. Eu começaria dizendo o seguinte: fertilizantes é um dos principais agentes de sustentabilidade no campo. Hoje, a produtividade agrícola no mundo, e são dados da ONU, não são dados individuais, ela seria reduzida em, no mínimo, 50% se a gente não tivesse acesso à fertilização. Se você olhar aqui no Brasil, nos últimos 40 anos, a evolução do consumo de fertilizantes no Brasil e a evolução da produtividade no Brasil, elas andam exatamente na mesma proporção. Se você pegar desde 2000 até agora, o consumo de fertilizantes cresceu aí ao redor de 300%, a produtividade cresceu no mesmo patamar e a área não chegou a bater 150% de incremento. Ou seja, a tecnologia, aquilo que o fertilizante pode propiciar, vem fazendo a diferença. Então, esse é um primeiro statement que eu gostaria de colocar. Um segundo ponto que eu gostaria de colocar é quando a gente fala de sofisticação. Eu falei para você que a gente tem do produto convencional ao produto mais sofisticado. E aqui a gente tem linhas de produto de performance que trazem produtividade adicional. E a nossa proposta de valor é produzir mais com menos. Eu tenho linhas de produtos que trazem de 3 a 4 sacas a mais de produtividade por hectare, e dentro desse contexto, para aquele agricultor que não conhece ainda a nossa linha de produtos, a gente tem uma proposta comercial bastante ousada, a gente chama de Desafio Mosaic, onde a gente promete essa entrega, e se essa entrega não se materializa, a diferença que o agricultor dividiu conosco com relação ao prêmio que a gente coloca, a gente acaba devolvendo. Então, eu costumo trabalhar no campo a satisfação garantida ou dinheiro de volta. Isso para você ter uma ideia de como nós atuamos comercialmente e pensando nessa questão de produtividade, porque você vai propiciar que o agricultor produza mais com menos. E, por último, a gente tem essa questão da entrada dos bioinsumos, agricultura regenerativa, a gente vem trabalhando com essa linha de produtos que, desde que a regulamentação esteja finalizada, a gente vai trazer também produtos interessantes que aumentam a produtividade, que reduzem o custo, mas que tem uma pegada sustentável, uma pegada que vai trabalhar com a microbiota do solo, trabalhando com seres vivos que estão no solo e propiciando que a planta tenha um perfil de enraizamento maior, que a planta possa absorver melhor os nutrientes. E em fazendo isso, a gente vai ter menos consumo no final do dia, mais produtividade e trabalhar em prol da sustentabilidade.